Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal de curiosidades. Hoje vamos falar sobre um dos insetos mais importantes para a nossa sobrevivência e o equilíbrio da natureza: as abelhas. Você sabia que elas são responsáveis pela polinização de cerca de 80% das plantas que utilizamos como alimento? Além disso, produzem um dos alimentos mais saudáveis e deliciosos que existem: o mel. Mas as abelhas têm muitas outras curiosidades interessantes que vamos compartilhar com vocês agora mesmo. Você sabia que as abelhas têm um cérebro muito desenvolvido? Elas são capazes de reconhecer os rostos de outros membros da colmeia e de se comunicar por meio de uma linguagem própria, que inclui movimentos corporais e até mesmo o uso de feromônios. É como se as abelhas tivessem sua própria rede social. Outra curiosidade incrível sobre as abelhas é que elas são capazes de voar a uma velocidade de até 24 km por hora. Apesar de terem asas relativamente pequenas, elas conseguem bater cerca de 200 vezes por segundo, o que lhes dá a capacidade de voar com tanta rapidez. Você sabia que as abelhas são capazes de reconhecer cores? Elas conseguem distinguir entre o azul, o verde e o amarelo, e são especialmente atraídas por flores que apresentam essas cores. Além disso, as abelhas também são capazes de enxergar luz ultravioleta, o que ajuda na busca por néctar e pólen. Outra curiosidade interessante sobre as abelhas é que elas são capazes de fazer contas. Sim, você não ouviu errado. Quando uma abelha encontra uma fonte de alimento, ela volta para a colmeia e faz uma dança que informa as outras abelhas a direção e a distância da fonte. Essa dança inclui movimentos que indicam o número de vezes que a abelha voou em determinada direção e a distância percorrida, como se estivesse fazendo uma conta matemática. É importante lembrar que as abelhas estão em perigo. O uso indiscriminado de agrotóxicos, o desmatamento e as mudanças climáticas têm causado a morte de milhões de abelhas em todo o mundo. Sem elas, a polinização seria prejudicada, o que poderia levar à extinção de muitas espécies vegetais e animais, incluindo a nossa própria espécie. Por fim, mas não menos importante, sobre um dos membros mais importantes da colmeia: a abelha rainha. Ela é a matriarca da colmeia e desempenha um papel fundamental na reprodução e na manutenção da harmonia da colmeia. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e as curiosidades sobre as abelhas rainhas. As abelhas rainhas são as únicas abelhas fêmeas capazes de se reproduzir. Elas são maiores do que as outras abelhas e possuem uma coroa de pelos na cabeça que as diferencia das demais. Elas podem viver por cerca de 4 a 5 anos, muito mais tempo do que as outras abelhas operárias, que vivem apenas algumas semanas. A abelha rainha é responsável por colocar os ovos que darão origem a toda a colmeia. Ela é capaz de colocar cerca de 2.000 ovos por dia, o que representa quase sua massa corporal em ovos diariamente. Os ovos são depositados em células específicas da colmeia, que são cuidadosamente preparadas pelas abelhas operárias. As abelhas rainhas possuem um comportamento muito interessante. Elas emitem um feromônio específico que ajuda a manter a harmonia e a coesão da colmeia. Esse feromônio é capaz de controlar o comportamento das outras abelhas, inclusive inibindo o desenvolvimento de outras rainhas. Porém, em algumas situações, a colmeia pode precisar de uma nova rainha. Nesse caso, as abelhas operárias constroem células especiais, chamadas de células reais, onde colocam ovos de abelhas operárias que são alimentadas com uma dieta especial. Essas larvas, então, se desenvolvem em rainhas virgens, que competem pela posição de rainha da colmeia. É importante lembrar que a abelha rainha é uma peça-chave na manutenção da saúde e da harmonia da colmeia. Ela é um exemplo de liderança, sendo respeitada e cuidada pelas outras abelhas, que fazem tudo para protegê-la e garantir a reprodução da colmeia. Bom, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as abelhas rainhas. Elas são seres incríveis e fundamentais para a sobrevivência da colmeia. As abelhas são seres incríveis e merecem toda a nossa admiração e respeito. Vamos cuidar delas e da natureza para que possamos continuar desfrutando dos seus benefícios por muitos e muitos anos. Até a próxima! Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê um joinha se você curtiu. Acione o sininho para você receber notificações dos nossos próximos vídeos. E até a próxima!